A aula pública de hoje discute a crise alimentar no mundo. Neste programa, gravado na Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Olímpio Barbante Júnior. Jornalista e doutor em Economia e Ciência Política pela London School, Olímpio é professor de Relações Internacionais da UFABC. Diversos países, sobretudo no sul global, convivem com crises alimentares. De acordo com relatórios da ONU, publicado em 2015, há graves dificuldades para superar a insuficiência alimentar e a desnutrição extrema. A crise acontece no momento em que a atual produção de comida poderia alimentar toda a população do mundo. Especialistas afirmam que esses processos são resultado da incapacidade dos mercados distribuírem alimento de forma igualitária. Além disso, cresce a preocupação com a questão agrária e com as estruturas produtivas dentro da lógica capitalista. Ou seja, com o mercado globalizado, a produção de alimentos corre o risco de perder a sua dimensão humana. Mas afinal, por que os países não conseguem acabar com a fome? Como garantir a soberania alimentar no mundo? Em diversos países, o problema da fome persiste, é grande. Atualmente, a gente tem cerca de 850 milhões de pessoas passando fome no mundo, apesar do fato de que existe comida para todo mundo. A tendência, infelizmente, é de aumentar, porque as mudanças climáticas são um fator que vão interferir enormemente na produção de alimentos. Então, essa situação, né, que traz fome para o mundo, configura, ou é a parte visível, por assim dizer, disso que a gente chama de problema de segurança alimentar ou de soberania alimentar, né? O conceito de soberania alimentar, né, que nós estamos tratando hoje, ele surge em 1996, quando um movimento social chamado Via Campesina, que reúne inúmeros movimentos sociais por direito à terra e qualidade da produção rural em todo o mundo, né, eles fizeram essa proposição do conceito de soberania alimentar. E o que é isso? Tá? Em primeiro lugar, significa você ter uma comida nutritiva. Não adianta você ter comida todos os dias se essa comida é um salgadinho, um hambúrguer, né, que não vai te trazer nutrição. O segundo ponto, né, da soberania alimentar é que, além de ser nutritivo, precisa ser culturalmente adaptado. Precisa haver um resgate das comidas que as populações comiam nas suas dietas normais, né, tradicionais. O terceiro ponto da soberania alimentar é que a comida precisa ser acessível. Então, não adianta você ter comida, mas não conseguir comprar porque o custo é muito elevado ou ela não está disponível nos mercados. Então, para você ter soberania, você precisa ter acesso a alimentos dentro do país, mas acesso a alimento no mercado internacional também. Depois do acesso, tem a dimensão de sustentabilidade. Não adianta você ter um sistema produtivo que ele produz comida hoje, mas ele degrada de tal forma o ambiente que as gerações futuras não vão conseguir usar aquela mesma terra porque ela está contaminada, ela perdeu toda a capacidade de produção, né? Por exemplo, a água que existia ali acabou secando porque a agricultura utilizou praticamente toda a água. A agricultura usa cerca de 70% da água consumida nas sociedades. Tá? E, além de ser sustentável, a última dimensão da soberania alimentar é que ela precisa estar baseada num sistema produtivo local. Ao contrário de você utilizar técnicas produtivas importadas, baseadas em maquinário ou baseadas numa ciência e numa tecnologia que não são daquela sociedade, mas são de uma outra sociedade e que representam um determinado modo de produção, ou modelo de produção, por exemplo, um modelo de produção capitalista que utiliza a ciência e a tecnologia
para gerar produtos e formas de produção que maximizam o retorno do capital, mas acabam impactando negativamente as sociedades, isso configura um sistema de produção que não é local, é um sistema de produção baseado no capital internacional. Né? Então, a soberania alimentar possui essas dimensões. E se a gente precisa de soberania alimentar, é porque a gente não tem essas dimensões hoje em dia. Tá? E por que a gente não tem essas dimensões? Porque a maneira como ciência, tecnologia e o desenvolvimento do capitalismo, desde a Revolução Industrial até hoje, ocorreu de tal forma a manter, ou melhor, a expandir o controle sobre os mercados de produção de alimentos, distribuição e consumo. Tá? Isso começou junto com a Revolução Industrial, um período chamado Revolução Agrícola, ou Segunda Revolução Agrícola, onde na produção rural se começou a utilizar máquinas, tratores que não existiam, né? Então teve uma motomecanização. Depois se começou a utilizar produtos químicos que também não existiam para combater isso que a gente chama de pragas. E depois a seleção de animais e vegetais. Se descartou uma série de produtos que a gente consumia. Depois veio aquilo que a gente chama Revolução Verde, que introduziu mais químicos, começou a fazer sementes híbridas e sementes transgênicas, mudando completamente a tecnologia de produção e obrigando, por meio do modelo de produção capitalista no campo, a fazer com que os agricultores comprem esse tipo de semente, né? Que em teoria seria uma semente mais produtiva e que não dependeria do uso de agrotóxicos, né? Bom, depois que aconteceu a Revolução Verde, né, houve de fato uma expansão da capacidade de produção de alimentos no mundo, porque esses químicos e tecnologia de transgênicos de fato expandiu a produção de alimentos. Isso foi um ganho. Mas junto com essa expansão da produção de alimentos, houve uma concentração da propriedade da terra, né? Só aqueles agricultores que conseguiram fazer essa transição de uma agricultura não capitalista ou não intensiva em capital para uma agricultura efetivamente especializada, intensiva no uso de capital, que foi lá, pegou crédito no banco, conseguiu produzir e pagar, o sujeito sabia utilizar a tecnologia, esse sujeito conseguiu sobreviver no mercado. Então, cada vez mais, a gente tem um número muito pequeno de pequenos produtores rurais controlando uma grande quantidade de terra, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E por causa disso, os habitantes das zonas rurais migraram para as cidades, incharam as cidades e foram obrigados a ir morar em favelas e em condições muito inadequadas de habitação urbana. Tá? Então, não dá para discutir a questão rural sem discutir a questão urbana. Bom, depois da Revolução Verde, houve ainda um enorme controle dos mercados internacionais por empresas capitalistas. Tá? Então, hoje, você tem apenas 4 empresas que controlam o mercado internacional de grãos, o mundo inteiro, de trigo, de arroz, de milho, cevada. São 4 empresas apenas, né? Eu peguei alguns números para trazer para vocês aqui da concentração no mercado capitalista. Agrotóxicos. Os 6 maiores produtores de agrotóxicos controlam 75% do mercado mundial. E as 10 maiores controlam 89%. Comidas e bebidas manufaturadas. 10 companhias controlam 26% do mercado e as 100 maiores controlam 75% de toda a comida industrializada no mundo. Varejo, 100 companhias, né, os supermercados, 100 companhias controlam cerca de 35% das vendas de gêneros alimentícios em supermercados. E mais, você tem multinacionais de fazendas que também controlam a produção nas fazendas. Inclusive, cada vez mais se observa que grupos internacionais estão ou arrendando ou comprando terras em outros países, né? Recentemente, a China adquiriu 300 mil hectares na Argentina
E hoje no Brasil, o ministro da Agricultura propôs que nós passamos a vender terras brasileiras para empresas estrangeiras virem produzir no Brasil. Sendo que nós temos um país de dimensão continental que não deveria ter nenhum tipo de dificuldade de produção de alimentos, até porque é uma das nossas vantagens comparativas. Nós temos água, nós temos sol, nós temos terra, e apesar disso tudo nós importamos feijão hoje em dia. E se não bastasse tudo isso, ainda nós estamos utilizando alimentos, como soja, para alimentar animais, porcos principalmente. Uma boa parte do solo agrícola também é utilizado para outra finalidade, como a produção de combustíveis. E por fim, mas muito importante, o que aconteceu nos mercados agrícolas internacionais foi uma financeirização. Essas empresas, elas não estão ganhando dinheiro porque elas produzem alimentos, elas estão ganhando dinheiro na bolsa de valores, etc. e tal. Então, a comida deixou de ser comida, ela é só mais um produto. E o que a gente precisa fazer para resgatar a comida como comida e garantir a soberania alimentar é que a comida seja entendida como um direito humano. Agora o professor Olímpio responde à pergunta da correspondente de Ópera Mundi. O presidente Barack Obama anunciou no final do ano passado que até 2030 pretende reduzir pela metade o volume de alimentos desperdiçados. Num país onde o consumismo reina e a insegurança alimentar é alta, como é possível reverter a trajetória de desperdício de alimentos e fazer com que o sistema de produção desses alimentos seja mais sustentável? A questão da soberania alimentar implica que você tenha produtores perto dos consumidores produzindo a comida que ali vai ser comida. E a gente tinha isso no Brasil e cada vez mais estamos perdendo. Cada vez mais estamos dependendo de comida que vem de poucos produtores que abastecem um mercado nacional. Esse modelo de produção acabou não só concentrando a propriedade da terra, mas afastando os produtores para as regiões mais distantes. Tá? Então, o que a gente precisaria de um cinturão de produtores rurais perto das cidades, perto dos consumidores. Depois, a gente precisa de uma mudança de hábito alimentar, de tal forma que a gente não só consuma mais produtos, mas aprenda a reutilizar ou reaproveitar sobras de produtos. E um dos motivos pelos quais os americanos jogam tanto alimento fora é porque não reaproveitam produtos, até porque é muito mais difícil você reaproveitar um produto industrializado. Porque um produto natural, ele até é gostoso, vai virar o croquete do dia seguinte, na verdade. Mas muitos produtos industrializados, eles até são gostosos naquele primeiro momento. No dia seguinte, o gosto já é diferente. Em terceiro lugar, tem uma questão de justiça nisso. Muitos alimentos são descartados por poucos consumidores. Conforme a nossa correspondente disse, mesmo nos Estados Unidos, você tem muita gente passando fome. Quando eu estou falando muita gente, é cerca de 45 milhões de americanos estão inscritos no programa de alimentação suplementar. Tá? É um absurdo. Então você fala, como que um país tão rico assim tem gente passando fome? Porque poucos consomem muito e desperdiçam. Todos esses elementos foram, de certa maneira, alcançados por quem? Por Brasil, pelo modelo brasileiro. O chamado Programa de Aquisição de Alimentos implementado no Brasil, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele começou a ser gestado anteriormente por um sociólogo chamado Betinho, e que foi quem teve a ideia de uma campanha de combate à miséria e à fome no Brasil. E o Brasil não sabia que tinha milhões de pessoas passando fome. E ele mobilizou a sociedade brasileira como um todo. Foi no final da década de 80, começo da década de 90, o presidente Itamar Franco instituiu o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil. Isso o presidente Fernando Henrique Cardoso extinguiu.
esse conselho e transformou esse conselho num projeto de governo, e depois isso foi recuperado no programa, no governo do presidente Lula, e expandido de tal forma que o governo federal dá dinheiro para que as escolas comprem alimento dos produtores locais. É uma medida muito simples e que foi o pulo do gato, porque ao criar demanda por alimentos nas escolas, você cria demanda por alimento nas localidades. Então, aquela agricultura familiar que estava na subsistência encontrou um mercado, e muitos produtores se reorganizaram e passou a haver um sistema de produção local no interior do Brasil, fornecendo para os municípios. Esse exemplo brasileiro já foi referência para mais de 90 países que vieram visitar o Brasil e ver como é que funciona em detalhes esse programa de aquisição de alimentos, que é mais complexo do que isso que eu estou falando, mas de uma maneira geral é isso, né? É o Estado intervindo num bem que é a nutrição, a alimentação da população, um bem público que é essencial para a soberania do país.